Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga. Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Estamos iniciando mais um Mimimi Cultural. Hoje com a presença de Marguerite Silva Santos. Bom dia, Marguerite. Bom dia. Então, Marguerite, podemos começar assim. Como é que iniciou a tua carreira? Hoje eu tenho 37 anos. Sim. E eu comecei a cantar com 12. Sim. Na igreja. Não é diferente de todas as cantoras que a gente conhece do jazz. Sim. Negras são oriundas das igrejas. E eu fui descoberta por um padre. E, desde então, é um dom que a gente tem. E a nossa obrigação, enquanto artista, é ser luzeiro a quem não tem luz. E me diz, e a opção musical? Como é que tu fizeste? Tu enveredaste mais para o jazz, né? Sim. E por que tu optaste por este caminho? Na verdade, o jazz ele é uma das vertentes do pensamento musical negro, né? Sim. Então, quando eu comecei a cantar na igreja, o gospel também quando eu tinha, acho que uns 21 anos, eu ingressei no coral da PUC. Sim. E ali eu me descobri enquanto cantora. O porquê que a minha voz era aguda. Muitas vezes na igreja eu ouvia piadinha, servia de chacota por ter uma voz aguda e ter uma voz potente. As minhas colegas diziam que eu cantava para parecer, ou que a minha voz tapava a voz delas. Sim, e aí, sim. quando eu fui para o coral da PUC, eu tive o prazer de conhecer o eterno maestro Frederico Gerling Jr., que conseguiu me mostrar o que o meu corpo poderia fazer, né, através da voz. Então, eu, na verdade, sou oriunda do canto lírico. Sim. Né? Certo. E do canto lírico, eu migrei para o jazz, que é uma vertente maravilhosa, e está muito ligada ao gospel, ao soul, né? Na verdade, de maneira ancestral. Tudo começa com Negro Spiritual, que eram as canções que os negros entoavam enquanto vinham, né, fazendo as suas travessias nos navios negreiros. E tu me diz uma coisa, existe espaço no Rio Grande do Sul para o canto, para o jazz? Ele existe, mas o espaço é branco. Eu preciso dizer, tá? Eu acho uma esquizofrenia social quando eu vejo bandas de jazz brancas. Sim. E eu não vejo o negro inserido nesse meio. A gente consegue enxergar com plenitude o negro no samba, o negro no esporte, o negro na política ainda é novidade. Sim, sim. O jazz nos Estados Unidos, o negro ele tem uma força e ele se empodera, é meu e deu. E aqui, por uma questão de estrutura, eu sempre digo que no dia 13 de maio de 1888 nós fomos libertos, mas no dia 14 de maio do mesmo ano a gente ganhou a rua. A gente não tem nada. O Brasil ele é um país que dizem que é um país de 3 raças, mas ele não é. Nunca. Né? Então, a gente consegue ver a desigualdade nua e crua, os indígenas e nós negros. A gente não está inserido em todos os lugares que a gente deveria estar. E, para mim, a igualdade ela só vai acontecer no dia que esses 2 povos consigam se unir ao povo branco. Aí, sim, a gente consegue uma paz universal que tantos líderes lutaram e morreram por isso. E tu te consideras assim inserida no movimento cultural, social de Porto Alegre? Na verdade, eu furei essa onda. Eu criei um projeto em 2011 chamado Ébano e Marfim, e nós unimos algumas vertentes do pensamento musical negro, e nós unimos também negros, brancos e indígenas. E há discussões, porque não é simplesmente a gente ocupar um palco e sair cantando. Não, a gente precisa entender o porquê que a gente está ali. Então, eu criei esse projeto na época para me proteger enquanto mulher e negra, porque eu não tinha oportunidade e ainda não tenho. Sim. Porque as oportunidades elas são geradas por mim. Né? Então, hoje, as pessoas... A Marguerite, mas a Marguerite vem de uma caminhada e sofreu muito e percebe que os meus pares sofrem também.
porque as pessoas elas já começaram as suas carreiras, mas, infelizmente, por causa da nossa cor, a gente não consegue avançar. É uma grande barreira, é uma chaga que eu espero que um dia se feche. Quantas edições do Ébano e Marfim já aconteceram? 9. 9. Sempre no Teatro São Pedro. Nos teatros, nos principais teatros de Porto Sim, Alegre, sim. eu quero frisar bem que a luta ela é verdadeira. Nós nunca tivemos apoio do governo, nós nunca tivemos apoio do município. Eu, sinceramente, esses dias eu pensava como é que eu consegui mover tantos projetos sem dinheiro. Sim. Porém, chega um momento que a gente começa a ver os artistas, eles vêm de coração, porque eles também querem a visibilidade, eles também querem mostrar os seus trabalhos, mas as pessoas têm contas para pagar, elas têm filhos. E eu vejo que há um acumulado de atividades no mês de novembro, que colocaram como título Novembro Negro, mas fica aqui duras críticas. Por que somente em novembro a gente aparece? Sim. Por que em fevereiro a gente aparece? E por que no resto do ano a gente não aparece? Então, as oportunidades elas chegam com 11 meses de atraso, Sim. porque é sempre no mês de novembro, e haja bolso, porque nós temos um campo, né, vasto de artistas, de ativistas que lançam seus livros na Feira do Livro ou que vão fazer os seus shows nos teatros, e a gente precisa, nesse momento, fazer um balanço do que realmente é válido assistir, o que Sim. dá para assistir. E isso é preocupante, é muito triste. Eu acredito que o Novembro Negro ele é um mês de reflexão. Sim. Eu não comemoraria muito, porque os avanços eles ainda são muito poucos. Sim. Se você quiser acessar o nosso site, digite www.radiowebeo.com. Se você quiser acessar o Facebook, é Rádio Web e Travessão ou facebook.com Rádio Web EO. No Twitter e no Instagram, @RádioWebEO. YouTube, Rádio Web e Travessão OU. E no WhatsApp, 997488759. E para anunciar com a gente é muito simples. Basta contratar uma agência de propaganda ou ligar para 51-3191-3082 e falar com a nossa mesa de negociações. Marguerite, como é que tu vê o cenário musical aqui do Rio Grande do Sul? As oportunidades, como é que acontecem? O cenário ele é restrito, né? E as pessoas têm muito medo, né? Algumas pessoas, de mulheres ou homens que se posicionam, né? Porque a gente consegue enxergar o mais do mesmo. E agora, mês passado, nós levamos para o Teatro Nego Isolino, que tem 76 anos, e desses 76 anos, 50 foram dedicados ao samba. E o Isolino nunca havia gravado um CD. E vai ser uma gravação de CD do já, show? Já aconteceu. O show foi um show de lançamento. O CD foi gravado e estava disponível. E está disponível, né, para venda, e é um CD muito bonito. Nós tivemos muitos artistas que vieram e colaboraram para que o Isolino pudesse, então, gravar esse CD, que poderia ser um disco, poderia ser um DVD, poderia ser um EP, mas, para te ver que é difícil Sim. um homem negro se colocar nessa intenção artística por questões de dinheiro, né? Como eu disse, a gente foi liberto, entre aspas, mas a gente não tem o dinheiro, e o que nos falta é o dinheiro, e isso impede o avanço das nossas carreiras. E, nesse caso do Nego Isolino, tu fosse agenciadora? Eu sou produtora cultural, Sim. além de cantora, e eu me uni a um advogado chamado Césio Sandoval Peixoto, que me deu toda a estrutura para que eu pudesse mover esse show e que eu pudesse, de fato, jogar luzes no Isolino e mostrar para a sociedade de Porto Alegre que nós temos um ícone do samba gaúcho e que merece merece a visibilidade e os nossos aplausos. Além do Nego Isolino, tu tem outros projetos nessa mesma área, assim? Como eu disse, nós temos o Ébano e Marfim. Eu trabalho com pesquisa na música negra, né? Eu sou apaixonada pelas vozes, pelos instrumentos e entender o porquê que nos Estados Unidos não existem tambores,
né? Sim. Foi criada uma lei em 1732 que impedia os negros de tocarem tambores. E é por isso, porque os negros se comunicavam através dos tambores, e as tranças que a gente utiliza, que hoje em dia virou moda, essas tranças, na época, serviam de mapas, né? As tranças nagô serviam de mapas para os negros poderem fugir, e, na época, eles foram impedidos de tocar os tambores porque era uma maneira de se comunicar e dizer. Então, por isso que nos Estados Unidos a gente enxerga os corais, Sim. a capela, né, somente Sim, sim. voz, e usam muito corpo e palmas, né, Tu para se sabes que eu manifestar. vi um filme chamado Uruguai na Vanguarda, e ele tem um capítulo inteirinho para candomblé. E mostra direitinho os tambores uruguais, né? Sim. Quer dizer, são outras tradições, né? Sim, então, obviamente que os negros, quando vinham da África, a diáspora separava e, obviamente, quando chegaram nos Estados Unidos, por questões, eles não podiam nem pintar o rosto, porque também era uma maneira de comunicação. Então, eles utilizavam a música, que é o Negro Spiritual, que é aquela música ancestral, e aí as pessoas às vezes dizem, mas o negro tem uma voz triste, passa uma tristeza. Na verdade, a gente tem uma tristeza ancestral que a gente chama de banzo. Então, na nossa voz, quando a gente canta, a gente traz, né, toda essa carga, né, assim, emocional e ancestral, né, dos nossos antepassados. E tu estás preparando algum show teu, assim, que não seja o Ébano e Marfim? Olha, eu tenho pretensões de, num futuro não tão distante, sim, fazer um show meu, mas eu não consigo cantar sozinha. Por mais que eu queira, Sim. o pessoal vem, Marguerite, deixa eu cantar, Sim, o que tu sim. está fazendo, né? Então eu sempre acabo abrindo, né, assim, espaço, oportunidade para que as pessoas possam vir, se juntar a mim, aí a gente geralmente aí já vira um Ébano e Marfim. Né? Sim. E, na verdade, é uma característica do negro, esse senso de coletividade. Sim, né? porque sozinho é muito difícil a gente conseguir avançar. Então, a gente precisa dos irmãos, Sim. de fato. E eu vejo que, às vezes, eu fico muito triste porque eu não vejo isso. E a gente precisa realmente ter uma união verdadeira. Eu acho que quando Martin Luther King ele falava, e está eternizado, a frase do antigo mundo para um novo mundo, a questão do amor é uma transformação e a desconstrução ela é necessária, ela é dolorida, mas ela é necessária. E somente quando a gente se desconstrói que a gente consegue ver um universo mais pleno e que a gente pode estender para o irmão, né? Porque às vezes eu vejo que as pessoas elas emergem e elas esquecem de quem ainda não conseguiu. Então tem que dar a mão mesmo e vir firme. Eu acho que isso é consciência negra, isso sim é Novembro Negro. Eu, sinceramente, eu acho muito legal a questão de debates, de palestras, mas eu vejo que nada acontece, fica somente naquela esfera de uma sala com muitas pessoas, as pessoas debatem, aí um escuta a história do outro, vão embora e fica ali. Eu acredito que precisam de ações. Eu já vi ações, leis que foram criadas e que a gente ainda consegue usufruir, mas eu espero que um dia tudo isso termine e que a gente consiga viver numa verdadeira igualdade. Tu te remetes muito aos Estados Unidos, a cultura, tu estudou, tu procurou conhecer melhor? Sim, na verdade, por causa do jazz, porque o jazz, ele era, desculpe os termos, ele era considerado um som de maloqueiro, né? Como no Brasil o samba ele é muito visto, né, pela sociedade como uma música de marginal, e a gente sabe que não é. Então, nos Estados Unidos, o jazz, por ser negro, cantado por negros, era considerado assim um som de ralé. E aí o que aconteceu? A branquitude, por ter dinheiro, ela mudou totalmente o caráter, colocou outros instrumentos, uma voz mais meiga, mais terna. Sim. E, obviamente, que as cantoras de jazz começaram a desaparecer. E, se tu for ver, a história delas é igual. A vida delas é igual. E é muito difícil, muito né? difícil a vida das cantoras. Elas não vivem muitos anos. Sim. E a gente tem uma vida tão sofrida. A gente tem uma história muito difícil e, ao mesmo tempo, triste, que é a Nina Simone, que foi uma grande pianista clássica e teve que usar o jazz para poder sobreviver e não morrer de imediato, mas ela foi morrendo aos pouquinhos, porque ela se formou na Juilliard e foi impedida por uma professora que teve a cara de pau de dizer: tu não vai ser uma pianista clássica porque tu és negra. É que nem a Billie Holiday, né? Que passou por tudo, né?
E a gente consegue ver isso nitidamente no Brasil, quando as pessoas veem uma negra, uma mulher negra, um homem negro que se posiciona, eles se assustam. Sim, foi o que aconteceu com Simonal, por exemplo, Sim, né? sim, Simonal e tantos outros artistas que a gente vê que eles têm uma ascensão, como Carolina de Jesus, que foi avisada. Tu pode até lançar os teus livros, pode até sentar ao lado da Clarice Lispector, mas é somente esse livro que tu vai lançar, tu não vai lançar mais nenhum. No entanto, que Carolina, no final da vida, voltou a ser papeleira. Muito triste, né? Muito triste. E, assim, o espectro musical de Porto Alegre permite que novos talentos surjam? Não. E sim, podem existir novos talentos, mas não negros. Podem existir, e tem, a gente vê que tem. E tu não vê, assim, dentro da nossa sociedade, uma certa classe média negra? Eu consigo enxergar, né, uma imersão, como eu disse, né? Mas eu sinto falta dessa questão de dar a mão verdadeiramente. Essa responsabilidade, Sim, eu vejo que as pessoas, e isso é uma crítica que vai ficar, vivem em guetos, e eu acho errado. E é sempre o mais do mesmo. E eu acredito que nós temos milhares de talentos, óbvio que os projetos que tem, eles não atendem à demanda, porque é muita gente, mas eu acredito que, ao invés de serem cavalos e olharem para frente, olhem para os lados, porque vão enxergar muitos talentos. Sabe? Então, assim, esses tempos eu estava pelo YouTube pesquisando e eu estava vendo um programa, e aí 3 anos consecutivos daquele programa eram as mesmas pessoas. Sim. Eles chamavam Mesmice. Eles chamavam no mês da consciência negra um historiador. Esse historiador foi 3 anos consecutivos. Lembrando que a gente já tem outros historiadores negros. Novas caras, né? Sabe? Então, eu acho que o Novembro Negro é isso. É mostrar as oportunidades. Aí falam tanto em inserção e inclusão e não incluem, excluem. E eu acredito que a gente precisa repensar nessa palavra inclusão. E a palavra exclusão a gente tem que excluir da nossa vida e incluir os nossos irmãos. E quem são os teus ídolos? Minha mãe. Sim. Né? Minha mãe e meu pai são símbolos de luta, que eu, todos os dias, quando me levanto, as primeiras imagens que eu tenho na minha mente são meu pai e minha mãe. Eles são vivos? A minha mãe, sim, meu pai, não. Tá. E o que eles faziam? A minha mãe é médica veterinária, aposentada pelo Estado, e o meu pai era artífice de eletricidade e comunicações, né, aposentado pelo Ministério da Saúde. E foi muito difícil a vida da minha mãe, porque foi a primeira negra a se formar na faculdade, na PUC, né, de veterinária. E foi muito difícil a estada dela pelo Estado, eles perseguiram muito ela. E eu, às vezes, pequena, a minha mãe chegava em casa chorando, triste, porque eles impossibilitavam a minha mãe de fazer as suas pesquisas, mas a minha mãe sempre foi uma pessoa de muita fibra, muita garra, e isso ela passava para mim, e o meu pai também. Né? Então, assim, eu sempre soube, desde criança, quem eu era. Eu sempre soube que eu era Marguerite, que eu era filha de 2 negros e que eu era uma mulher e negra. Qual é a tua formação? Eu sou graduanda em música, Sim. pelo IPA, e trabalho num estúdio de música, então eu vivo, né? Tu vive a música na sua integralidade. Vivo. Né? E trabalho com os projetos e luto do meu jeito pela igualdade. Né? Utilizo a cultura porque a gente percebe que a gente vem passando por momentos, não um momento, mas por momentos, esses momentos já vêm há algum tempo, e a cultura, a gente percebe que é interessante e as manifestações, as pessoas param para te ouvir. Pela música, Sim. pela dança, pelo teatro. É importante que, nesse momento, nesses momentos próximos, a cultura ela crie força. A gente precisa se unir, porque investimentos, cada vez menos. No teu caso, que respira a música 100% da tua vida, o que significa realizar o teu trabalho, desenvolver o teu trabalho? Eu me sinto livre quando eu estou cantando. Né? Eu sou uma pessoa que tem certas coisas que eu não gosto e eu faço aquilo que eu tenho vontade, por isso eu falei ser livre. Então, o palco ele é a minha segunda casa. E quando eu sou impedida de poder mover os meus trabalhos, poder mover os meus ideais, eu fico muito frustrada. E isso acontece muito quando eles não querem, né, a sociedade ou parte dela
não quer que a gente avance, então eles nos bloqueiam de todas as formas, tiram recursos, dizem que não dá. Essa palavra, não, eu já estou muito acostumada a ouvir, tu não pode, tu não estás pronta, tu é muito jovem. Mas um dia eu ouvi de um senhor que ele conversou comigo durante horas e ele falou uma palavra, ousadia. Ele dizia, o negro precisa ser mais ousado. E eu sou uma negra ousada e sigo em frente. Pelo teu relato, muitos puxaram o teu tapete, mas muitos também te incentivaram. Sim, me incentivam, sim. Eu tenho um chefe maravilhoso, né? Ele é uma pessoa muito esclarecida e é uma pessoa que gosta muito dessa questão da cultura. E os meus projetos eu levo para lá e converso com ele, peço o apoio e eu recebo esse apoio, mas eu quero receber mais. Eu quero receber o apoio do governo, da qual nos procura de 4 em 4 anos para pedir os nossos votos. E eu estou de saco cheio, porque não é só de 4 em 4 anos, eles têm que nos procurar todos os dias. E a gente precisa de representatividade dentro desses lugares. E outra crítica, por que nós, negros, não temos políticos negros? A gente não tem. Então, não adianta ficar reclamando, porque a gente não tem lei, porque a gente não tem isso, porque a gente não tem representatividade. Não temos no Senado, não temos na presidência, não temos na prefeitura os nossos vereadores e os nossos deputados. Nós temos o Paulo Paim. Somente o Paulo Paim e as outras pessoas. Sim. Bom, mas o negro, isso depende do negro. Ele tem que aprender a votar em negro. Assim como as mulheres não votam em mulheres, né? Mas isso aí é uma por isso que eu disse, é uma cultura e por isso que eu afirmo, é uma desconstrução. Quando a gente entende o que é ser negro e o nosso papel na sociedade, a gente consegue ver o irmão, eu vou votar nele. Porque é muito, eu não vou votar nele, porque recém está começando, mas todo dia alguém tem que começar. Tem que começar. E a gente precisa urgentemente de representatividade. Eu já consigo me ver na literatura. Nós temos grandes escritores. Sim. Lilian Rocha Cuti, Ronald Augusto, Oliveira Silveira. Sabe, Oliveira Silveira é eterno, sabe? Mas nós temos aí grandes escritores. E eu gostaria de me enxergar em outros lugares. Eu quero me ver no Senado. Eu quero me ver na prefeitura, por que não pode ter um prefeito negro? Sim. Nós tivemos um governador negro, que é o Seu Colares, mas eu quero ver mais. Claro. Então, a gente precisa, não é só fazer palestra, a gente precisa refletir enquanto negro, enquanto sociedade. E tu te consideras uma ativista militante? Na verdade, eu não tenho nenhum partido, né? Eu sou todos os partidos. Eu acho que o movimento negro ele está acima de qualquer sigla partidária. Sim. E eu fico muito chateada quando acontecem as construções do Novembro Negro, que tem 500 semanas. Exatamente. Não dá conta da programação. Tem 500 semanas e é sempre a mesma coisa. E eu acredito que deveria, então, ter uma semana muito bem feita a cada ano e as pessoas que entendessem o fato de ser contemplada, a sua vez vai chegar. A primeira rádio web do Brasil. Nós consideramos a rádio aqui. Sim. E, Margarete, assim, tu consegue aglutinar pessoas, né? Isso é uma capacidade que tu tens. Com Ébano Marfim, a gente vê esse exemplo. Assim, como é que tu desenvolve isso aí? Como é que tu faz isso aí para trazer gente? Eu vejo muita gente te procurando. Sim, na verdade, só o fato, né, da gente gerar essa oportunidade, as pessoas elas vêm. Como eu disse, elas já começaram. Existem pessoas que cantam no Ébano Marfim de várias regiões do estado. Sim. De Venâncio Aires, Viamão, Charqueadas. E, sabe, Alvorada. Nós temos médicos dentro do Ébano Marfim, nós temos advogados, nós temos gari, nós temos pedreiro. Porque essas pessoas, elas já começaram, mas elas não têm a oportunidade. Então, quando a gente traz essa proposta, as pessoas vêm. Margarete, eu tenho essa letra aqui, o que tu acha? Margarete, eu tenho essa performance. Margarete, eu tenho essa música. E nós não temos preconceito contra nada e contra ninguém. Todas as formas são formas de amor. E a gente precisa entender e mostrar para as pessoas o que é o amor, que não é aquele amor romantizado do homem e da mulher, não. É algo mais profundo. Que quando a gente consegue, a máxima que eu vejo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. É muito difícil a gente se amar. Então, a gente, obviamente, que não vai amar o próximo, né? Então, são essas duas máximas, elas são... Eu levo comigo isso para a minha vida. Eu levo isso
E eu sou uma pessoa muito dura, a vida me deixou um pouco dura, mas eu preciso dessa dureza para poder mover os meus projetos, para poder mover os meus ideais. Não sou perfeita, nem quero ser, não tenho vocação para ser santa, me resguardo muito, porque eu tenho muito medo, a gente vive em tempos muito sombrios, né? Então, todas as pessoas que se posicionam, a parte da sociedade, ela tenta calar de alguma forma, né? Então, eu tento me cuidar muito, mas tudo que eu puder fazer sempre para ajudar os meus, eu vou ajudar. Tu acreditas que nesses tempos sombrios o movimento cultural sai muito prejudicado? Sim, ele sai prejudicado porque a gente fala diretamente com a sociedade. A Nina Simone ela já afirma que os artistas necessitam refletir os seus tempos, no seu tempo. Então, se eu refletir, eu não vou refletir sozinha. Pelas canções, eu estou refletindo junto com a sociedade. E algumas pessoas não querem essa reflexão. E aí há boicotes na educação, né, com o extermínio dos professores de filosofia e sociologia, porque os professores de filosofia e sociologia fazem a sociedade pensar. Ensinam a pensar. Né? Então, a música ensina a pensar. Então, certas pessoas não querem isso porque querem a sociedade cada vez mais ignorante, porque daí as pessoas ignorantes conseguem votar neles. Né? No momento que a gente tem um pensamento amplo, a gente não vota. Em quem que tu te espelha musicalmente? Eu me espelho muito na Nina Simone. Sim. Me espelho muito na Ella Fitzgerald, na Aretha Franklin, todas as jazzistas, né, todo o núcleo negro do jazz, os homens também. Aqui em Porto Alegre, na eterna Zilá Machado, Sim. porque a Zilá, eu me identifico muito porque o sonho dela era ser uma cantora lírica. Ela chegou a cantar com a Elis Regina. Sim. E com a Maria Helena Montier, né, foram cantoras de rádio, junto com a Maria Helena Andrade. E a Zilá teve uma vida muito triste, muito sofrida, morreu abandonada. Muito pobre. Muito pobre, solitária. Tá? E assim... Eu cheguei a ir na casa dela para um projeto que a gente fez sobre cultura negra. Era um casebre que estava assim de lado, ela muito pobre, eu acho que com dificuldade até de alimentação. Ela, sim, morreu de maneira muito precária. E a responsabilidade eu ponho no público. Por quê? Porque as pessoas elas te elevam, mas depois também elas te esquecem. Sim. E eu acredito que a gente tem que aprender a valorizar os nossos artistas locais. Pois é uma dúvida que eu tenho, assim, pela longevidade de carreiras. As carreiras aqui não são longevas, né? Não são porque não tem incentivo. Outra crítica, as pessoas gostam muito de explorar, porque elas acham que os artistas são passarinhos e vivem de sementes. Tudo grátis, né? Tudo grátis. E, na verdade, as pessoas têm... Tem alguns cantores artistas que têm família, têm filhos, têm contas. E daí, assim, eu acho muito triste chegar no novembro e... Ai, fulano, vem, tu pode abrir o meu show, tu pode abrir uma palestra. Pois é, graciosamente. Mas a gente não teria verba para te dar. Graciosamente. Sabe? Não, sabe? Pô, a pessoa está ali... outra coisa, a música é trabalho. O que tu faz? A sua cantora... o que mais? Não, é trabalho. Eu não questiono o trabalho dos outros e não quero que questionem o meu. Paguem o meu trabalho, que vai ter lá uma música excelente, um pianista excelente. Tem que parar com isso. Eu acho que o teu programa é maravilhoso. Mimimi. Tem que parar esses mimimi. Uhum. Tem que parar esse mimimi de Novembro Negro, de nunca ter uma caixinha... Pô, se são 11 meses, então te organiza, de janeiro a outubro, tu vai ter o cachê do cantor, do artista. Por que na nossa cultura o artista tem que trabalhar de graça? É porque eu acho que... A gente vou pegar pelo Brasil, né, que no Rio de Janeiro, a questão do samba, né, para a sociedade na época, o negro era vagabundo. Então, para que dinheiro? Um copo de cachaça está ótimo. Um prato de comida está muito bom. Só que não é assim. A gente estuda muito, muito. Para fazer uma prova, digamos, específica da URGS, para fazer música, tem que pagar o pianista, tem que pagar a partitura. Sabe? Se tu vai cantar num lugar, num teatro, tu precisa fazer um vestido. Claro. Precisa te organizar uma maquiagem, um cabelo. Cabelo. E aí, além de tudo isso que tu faz, ainda tu vai ter que ir de graça. Então, eu acredito que o pessoal tem que repensar. As pessoas que organizam seus simpósios, suas palestras, os seus momentos, a gente
Tipo, vão se organizar para que possa ter evento o ano inteiro e para quem vai se apresentar, possa, então, se apresentar de graça. Mas aí chama essas pessoas durante o ano inteiro. Mas eu não vejo isso. Por isso que eu falo a questão dos guetos, porque é sempre as mesmas pessoas. As bolhas, né? As bolhas, e tem que furar essas bolhas. Porque eu acredito aí, pegam os textos do Oliveira Silveira e ficam. Encontrei as minhas origens. Não encontrou, porque se tu encontrasse as tuas origens, tu ia olhar para o teu irmão. Entendeu? E quanto aos gestores nossos públicos, como é que tu vês a participação deles assim na efetividade da cultura gaúcha, da cultura rio-grandense, da gaúcha, cultura porto-alegrense? Eu tive o prazer, né, de estar perto de alguns gestores, de alguns políticos que realmente abraçavam essa ideia da cultura, que ajudavam, mas são poucos. Por isso que eu disse, nós precisamos ter mais representatividade negra nesses espaços de poder. Sim. Não adianta ficar reclamando que a lei 10.000 não sei o que não acontece. Não acontece porque não existe representatividade nos espaços. A 10.639. Não adianta. Porque, como esses dias eu vi no Facebook, várias pessoas criticando porque as crianças estavam vestidas de bruxa e vampiro no Halloween, dia 31 de outubro, Sim. e que a lei 10.639 não acontecia, que era muito difícil. Outro dia era o Saci Pererê. É do Saci Pererê. Mas isso são desconstruções, porque o Brasil ele foi um país colonizado. Na verdade, ninguém sabe o que é ser brasileiro, porque um monte de gente entrou aqui, vários povos entraram aqui, deixaram a sua contribuição, mas ninguém... acredita que não existe uma identidade brasileira? Nós não temos, porque as pessoas têm vergonha de reconhecer que a sua identidade é negra e indígena. As pessoas têm vergonha. Esses dias eu estava no ônibus e eu ouvi uma mulher falando, pois é, eu sou italiana, mas, que droga, eu tenho índio também. Então, se a pessoa não consegue se enxergar, não consegue, a sua identidade também tem um sangue indígena correndo nas veias, tem sangue negro correndo nas veias, e valoriza a cultura germânica italiana, realmente não sei onde a gente está. Porque eu acho uma vergonha as pessoas ficarem criticando a entrada dos haitianos e senegaleses em Porto Alegre, mas como é que os italianos chegaram aqui? Como é que os alemães chegaram aqui? Da mesma forma que os haitianos e senegaleses. Então, eu acredito que o Brasil, eu acho que o negro também tem que repensar nessa questão de identidade, porque ninguém ainda descobriu o que é ser negro. A gente vem assim, tateando na ideia do que é ser negro, sim. Literalmente no escuro. Sim. Mas, de certa forma, tu transitas bem na comunidade branca também. Sim, transito e levo esse discurso. Porque, Janice, não dá mais para eu discutir contigo que é mulher negra, eu não posso mais ficar discutindo contigo, porque, Janice, ontem eu fui lá no banco, fui maltratada, fui achincalhada, que não sei o que, daí tu vai dizer, pois é, Marguerite, porque eu sou jornalista, porque eu também enfrento. Sim. A gente está conversando num bate-papo de irmã, mas a gente precisa levar essas nossas dores, os nossos anseios, para quem gerou tudo isso, que foi o povo branco. Sim, mas assim, eu achei que acho que tu quebraste essa bolha branca. Sim, tu porque penetração... a gente precisa... eu tenho os meus amigos que eu adoro, brancos, sim, né? E eu introduzi eles dentro do meu mundo. Gente, vamos conhecer o carnaval. Pois eu nunca fui, não gosto. Não, tu vai ver primeiro, tu vai conhecer, tu vai entrar dentro do meu mundo, que não é simplesmente querer a oportunidade para ir lá cantar no Teatro São Pedro ou no Teatro Renascença. Vem conhecer o meu universo. Meu universo é um universo negro, eu vou te mostrar, tu vai ver o mundo através de um olhar de uma mulher negra, e tu vai ver que é um mundo muito bonito. Sabe? Então, eu acho que a gente precisa, no debate e na nossa vida em si, carregar essas pessoas, puxar essas pessoas, as pessoas que querem, sim, as pessoas que têm vontade, que são abertas, porque nem todas as pessoas são abertas. Né? Eu não sou racista, mas o meu cabelo... Né? Eu não sou racista, eu tenho um amigo negro. Sim. Eu não sou racista, mas meu filho tem a minha empregada é negra. Vamos parar com isso. Claro. Vamos parar com isso, entendeu? Então, assim, está sendo preconceituoso, sim. E tu atuas também no carnaval? Sim, eu já cantei em 2011, 12, 13 e 14. Eu cantei em algumas escolas. Como foi a experiência? Foi muito maravilhoso, porque eu aprendi assim, a ter um contato intenso com as pessoas
E fiz muitos amigos, inclusive muitos fazem parte da Ebony Marfim, porque eu conheci no Carnaval. E assim, eu aprendi muito, e essa intenção assim de ter uma expressão corporal, de poder lidar com o público, ela vem do Carnaval, porque o Carnaval tu está ali de frente para as pessoas, né? Tá exposta. Vai ao encontro delas, né? Teatro já mascara um pouco, né? Já, e o Carnaval, não. ele é um teatro popular, da qual a gente pode encenar, né? Um teatro de arena, digamos assim, porque a gente fica muito perto do público, e eu só tenho boas lembranças e oportunidades, e o principal, eles pagam a gente, respeitam a gente, profissional. são humanos, sim, estão contratando uma cantora, vamos pagar. Então, eu acredito que não é só fazer as pessoas irem lá, assim, potencializar o teu evento, e aí as pessoas não potencializar o artista. Tem que ter essa troca. Como é que tu vê esse desmonte do Carnaval de Porto Alegre? Bom, isso é racismo puro, né? Eu acredito que a gente vê tantas outras coisas acontecendo na cidade, tantos movimentos. A gente vê, tem ali a festa do St. Patrick, né, da cerveja, cerveja verde, tem condições, tem estrutura. A gente vê o Planeta Atlântida, né, que para mim é um evento que não me acrescenta em nada, mas tudo bem, cada um com seus eventos. Mas o Carnaval de Porto Alegre, ele é social, porque eu já participei e posso falar, porque as comunidades precisam das escolas, é através das escolas que as pessoas se movimentam, porque gera trabalho, tem uma cadeia produtiva da cultura, do Carnaval, que tu contrata uma costureira, daí tu vai ali, tu compra um botão, tu vai lá e com uma bordadeira. Gera dinheiro. Gera dinheiro para as pessoas num período do ano, que é dezembro, difícil, janeiro né? e fevereiro. Que é difícil, normalmente difícil. Quem tem dinheiro vai para a pra praia. praia. E quem não tem fica aqui torrando no sol. Então, pelo menos, a diversão carnavalesca ela tem que existir. É a festa do povo. E, realmente, eu dou parabéns, porque é uma resistência. Sim. Né? Então, eu acredito que o poder público ele tem que ter um olhar mais social e menos dinheiro. E ajudar, entendeu? Dá o que tem que dar, dá a César o que é de César, tem que dar e ponto final. Porque eles têm para outros investimentos. E por que não pode ter para o Carnaval? Aí agora querem colocar como é que é o nome? A roda gigante. A roda gigante ali. Tomara que venha um vento e derrube tudo, entendeu? Porque, pelo amor de Deus, deixa o pessoal do Carnaval ser feliz. Mas é que é o povo pobre, quem é o povo pobre é o povo negro, entendeu? Então, eles não querem. Já fizeram uma higienização, e essa palavra é muito forte, já limparam o centro da cidade e jogaram o pessoal lá no Porto Seco, na divisa com a Alvorada, e aí, assim, aquela coisa, as pessoas têm esse ideal, tipo, mas lá é perigoso. Pois é, mas no Carnaval desse ano não teve nenhum dado de que houve alguma conflito. E a gente vê, em contraponto, o acampamento Farroupilha, que sempre tem briga todos os anos. E o acampamento Farroupilha, eles insistem em querer comemorar uma guerra que perderam, enquanto 20 de novembro é uma data legítima e realmente merece ser feriado. Eu não sei por que até agora não foi, mas tem que ser. Assim como tu transitas no Carnaval, tu transita no Teatro São Pedro. Como é que foi essa conquista? Ela foi uma conquista lenta. Eu tive o prazer de conhecer a dona Eva Sofer em 2011, e, na época, eles tinham uma diretora artística que era bem complicada lá dentro, e, na época, o primeiro contato assim que eu tive com eles jogaram o valor do Teatro São Pedro a R$12.000, para a gente não entrar mesmo, porque eles sabem que a gente não tem dinheiro, né? Claro. Então, eu fui namorando, né, assim, aquela oportunidade, aquele espaço durante anos. E nós entramos no Teatro São Pedro em 2017. A primeira vez, eu já cantei em outros momentos com os outros corais que eu fiz parte, mas, efetivamente, como solista, com um projeto meu, eu namorei um tempão para poder, né, e mostrar o talento não só meu, mas de todas as pessoas que fazem parte do Ebony Marfim. Né? Então, é tudo muito difícil. Tudo mais difícil. Mais difícil, a gente sempre tem que provar. Tem até um filme, né, Estrelas Além do Tempo, né? Sim. Que elas precisam provar 500.000 vezes a mais. Que são melhores. Que melhores que os outros. E isso eu sinto na pele todos os dias. E como é que tu exercitas isso na tua vida? Assim, qual é o tipo de condução que tu optas por seguir para levar adiante o teu projeto de vida cultural, pessoal? Eu tento levar a justiça como mote de vida e o caos. Eu gosto muito do caos. O caos é necessário para que eu consiga me organizar enquanto pessoa, porque a minha vida ela não pode só caminhar de maneira calma, pacífica. Às vezes a gente precisa
ter momentos assim de turbulência para que a gente possa parar e repensar. Como eu disse, eu não sou perfeita, nem quero, não tenho vocação para ser santa, mas eu levo esse lema de justiça, de fraternidade, né, de igualdade, respeito. Eu acho que é a primeira das máximas, né, o respeito. Eu não preciso concordar contigo, mas eu vou te respeitar. Sim, uma troca de Entendeu? opiniões. Sabe? E De eu verdades, vejo de que vivências. isso, às vezes, não tem, sabe? Então, eu, hoje em dia, opto em ficar mais afastada de certos posicionamentos, de certos lugares, porque eu acredito que nós, negros, não temos ambientes da qual a gente possa ir. Não tem um clube efetivo que a gente possa ali se refrescar. Sim, por exemplo, o Prontidão está na Zona Norte. O Floresta está na Zona Sul. São extremos, São né? extremos e as pessoas não têm dinheiro, condução para ir, tem que ter carro e tudo. São clubes eternos, mas que ficaram inacessíveis, né? Eu tenho um sonho, assim, que um dia algum político, algum gestor possa transformar ali o Largo do Zumbi dos Palmares num teatro ou num espaço para nós, que a gente possa ir debater, conversar. Eu acredito que a gente precisa disso, né? Eu fui no lançamento, no início do ano, do jornalista e escritor Oscar Henrique. Ele lançou um livro, Cristine. Ele esteve aqui. E aí a gente ali foi muito legal, porque a gente se uniu a outras pessoas e começou uma conversa tão legal. Foi uma conversa informal. Sim. No final, uma senhora disse assim, nossa... Aí tinha uma outra senhora, que era do Sopapo Poético, ela disse, a gente precisa desses encontros, nós, mulheres negras, a gente precisa ter esses encontros, né? Dar e receber afeto. E eu vejo que nós, enquanto povo negro, a gente ainda tem muito uma resistência com essa questão do afeto, do amor, porque a gente as pessoas nos batem tanto, nos judiam tanto, né? Sim. E a gente precisa rever essas questões do amor, abraçar a pessoa, olhar com afago, sabe, com carinho, dizer como tu é bonita, como tu tá bonito, sabe? Eu acho que a gente precisa, isso é amor também. A gente precisa se gostar, ter, né? Se gostar, né? A gente precisa. E assim também tem o Centro de Referência do Negro que a gente não se apropriou ainda intensamente. Mas aquele lugar, ele é maravilhoso, mas ele é muito mal explorado e ele é um lugar inseguro, né? Ele é um lugar inseguro porque ele não tem uma grade, né? Assim, ele tá ali, né? Mas é uma burocracia para te usar o espaço, sabe? Cheio de leis, cheio de regras, um lugar muito aberto, sabe? Ali é um lugar que, bem cuidado, de verdade, eu acredito que geraria empregos, porque a gente vê no cenário, a gente vê atores negros, a gente vê produtores negros, a gente vê bailarinos negros, e essas pessoas sem emprego. Sim. Tá? Está cada vez mais difícil, porque a universidade, as pessoas acham que a universidade é a coisa mais querida do mundo. Ela é. E depois da universidade? E depois dos 5 anos? Mercado de trabalho. Tu não tem, né? Principalmente o campo da arte, né? Tu não tem, tu vai trabalhar como, tu vai comer como. E eu já vi pessoas da minha área terem que desistir e fazer outra coisa, limpar a mesa, né? Virarem garçonetes, gari, porque não tem condições. Pessoas com nível superior. Talento, Tem um talento lindo, né? E é dado aos porcos. Sim. Né? Então, eu vejo que ali no centro de referência, ali poderia ser um canal. Uma estrutura melhor, né? Que não tem uma estrutura física, assim, um aproveitamento do espaço. Tenho, assim, né? a dar um elogio, porque eu fiz parte no primeiro momento, mas depois eu tive que sair por causa da aula. Eles, esse ano, fizeram um curso de inglês nível básico, eram 2 professores negros, maravilhosos. Tinha bastante gente, mas também não foi uma coisa muito divulgada. E foi um dia eu estava passeando ali pelo Facebook, nossa, vou fazer, porque é um idioma que eu gosto muito, mas eu acredito que poderiam se potencializar outras pessoas, como bailarinos, para dar workshops, né, do teatro, fazerem assim oficinas, imersões e, né, parcerias, projetos, para que pudessem ajudar essas pessoas, porque eu vejo aí nós não temos um núcleo de teatro negro, fique claro, porque eu conheci o Caixa Preta, mas o Caixa Preta não existe mais. Sim. Ele lançou um livro há pouco tempo, né? Mas Hamlet, efetivamente ele não existe mais. E nós vemos alguns artistas negros dentro dessas universidades, e quando eles saem, eles são encaminhados para onde? Não há espaço. Não há espaço, e eu acredito que as pessoas que estão dentro desses lugares de poder, elas têm que pensar.
Elas têm que pensar, enquanto negro, sociedade, eu estou num lugar de poder, mas então eu vou fazer alguma coisa de fato para ajudar, porque as pessoas estão se formando e elas vão trabalhar onde? Existem negros, negras que são assistentes sociais, são advogados, são dentistas. Usar aquele espaço ali do povo negro, né, sendo de referência, para dar uma assistência com valor mais baixo à psicologia, nós precisamos. Sim. Eu acredito piamente que a gente precisa de um aconselhamento psicológico. Precisamos. Porque são muitas mágoas, muitos ressentimentos. São coisas que vêm, são coisas de ancestralidade. Gerações. E a gente precisa tratar isso. Então, eu acredito que, no momento que expandir esse olhar, são cabides de empregos, porque as pessoas vão conseguir se colocar no mercado de trabalho. Eu acredito que, por exemplo, assim, um psicólogo negro ou negra tem melhor entendimento da questão. Tem, porque ele sente, né? Tecnicamente, ele passou por isso. Passou, sabe? Então, eu acho que, de maneiras efetivas, ainda mais nesses momentos que a gente vive de desmonte de órgãos, de estruturas, é o momento de se ajudar, sabe? Não, eu tenho aqui um consultório, então eu vou fazer um preço mais baixo para atender essa demanda, vou utilizar o centro de referência do povo negro, vou utilizar o centro lá, o satélite prontidão, ou o próprio Floresta Aurora. São os núcleos que a gente ainda tem, ou as próprias escolas de samba, né, que eu acredito que a gente precisa aproveitar melhor esses espaços, porque ainda são nossos, não sei até quando, mas ainda são nossos. A escola de samba em Porto Alegre está muito estruturada, né? Sim, mas eu acredito que, por isso que eu falo, refletir, não é simplesmente falar mais do mesmo todo o tempo. Eu acho lindo, né, esse novo movimento de empoderamento, de cabelo, principalmente mulheres, mulheres, né? Porque mulheres jovens antigamente as mulheres usavam todos os cabelos lisos, né, tinham vergonha de se assumir, e hoje em dia a gente vê um boom, né, que as mulheres hoje em dia usam seus cabelos, blacks, tranças e tudo mais, mas eu acredito que a discussão não é só essa. Sim, passa por aí, mas não é. A questão da moda afro, eu acho lindíssima, mas eu acho caro. Muito caro. Acho caro. Vai na periferia e pergunta se as pessoas têm 200, 300 reais para pagar um vestido. Entendeu? E sendo que a nossa cultura, as coisas, né, vêm da natureza, sementes, enfim, né, penas. E aí tu vai comprar um tecido africano, o metro, 40, 300 reais. Aí tu vai mandar, não, sabe? Então, eu acho que as coisas, elas necessitam. Eu sei que todo mundo precisa trabalhar, precisa de dinheiro, mas o nosso povo não tem. Na sua história, o povo, talvez na África, eram reis, rainhas, como contam as lendas, né? Não, os negros. Né? Eu acho assim, essa história de reis e rainha é muito relativo, né? Ninguém era escravo, ninguém era um pedreirinho, um marceneiro, um metalúrgico. Era sempre reis e rainha. Isso é um mito, gente. A gente não precisa passar por isso. Não é necessariamente ser rei e rainha para supervalorizar a nossa raça. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que ficam nessa utopia, né? Nem teve aí o filme Pantera Negra, muito lindo. Muito lindo. A Wakanda. Tudo bem, é uma cidade que não existe. Né? Uma cidade que não existe, e a gente não pode viver nessa bolha, que a nossa realidade é outra. O Brasil é um país rico, sim. É um país que não se valoriza e tem as suas riquezas. Né? É um país... eu viajei para a Bahia em junho, fui para Salvador e eu fiquei muito triste. Porque lá a divisão ela é clara, né? Pobre e rico, não tem. É muito pobre. E a gente vê que... Agora até que tem uma classe média emergente, tem. Mas não tinha. Há uns anos atrás não tinha, agora já tem. E eu fiquei muito triste, né? Porque eu vi o nosso povo trabalhador, povo sofrido. Lá tu vê bem evidente as pessoas, porque Salvador é a Meca. Sim, é a Meca negra porque lá o navio negreiro passou por ali, ficou mais gente. Ficou mais gente lá. Mas tu vê que na praia... Tu não vê negro sentado tomando banho de sol, tu vê negro vendendo refrigerante. Sim. Tu vê negro vendendo canga, mas tu não vê negro tomando banho de sol. Então, está errado isso, tem que mudar. Existe esse mito de Salvador, eu também acho. Eu estive lá e achei que as diferenças sociais são muito grandes. São. E o racismo é mais velado do que aqui. Sim. Eu vi isso com bastante nitidez. E aí eu vejo que essas discussões... ainda, em tese, são rasas, sabe? Eu gostaria de ser mais incluída, talvez, nas discussões e falar, porque eu vejo sempre mais do mesmo. Eu fiquei muito contente quando eu recebi o convite para vir aqui.
né? Porque é importante a gente se ouvir, é importante a gente entender o que o outro está pensando. Eu não quero mais saber o que o outro está pensando, porque é sempre o mesmo outro. Eu quero saber o que as outras pessoas estão pensando. Sim. Né? Então, eu acho que Porto Alegre foi eleito a cidade mais racista do Brasil. Tristíssimo isso. Eu acho que não é esse o mote. Eu acho que aqui as relações raciais são mais claras. Não, sim, aqui é escrachado. Não tem, Aqui as é pessoas não exatamente. gostam, elas falam Elas mesmo. falam, não é uma coisa mentirosa, né? subserviente, uma Sim. coisa assim, não é, aqui não é. Aqui o cara é racista e se assume como racista. Sim, a gente consegue ver claramente isso, mas o que eu quero dizer é a questão da mudança. Né? Assim, eu acho que a gente foi considerada uma vergonha, a cidade mais racista do país, mas eu acho que já existem movimentos muito claros ou escuros, né, nesse sentido, e eu acredito que tem que ter muito mais, mas eu bato muito nessa questão dos debates, né, e essas pessoas que nos representam em alguns lugares, como o CODENE, e tantos outros órgãos, que elas lutem para que a gente possa expandir as coisas. Não é simplesmente tirar uma foto e colocar no Facebook, ou no Twitter, ou no Instagram. Não. Né? Eu acredito que as lutas elas são verdadeiras e elas não são partidárias. Maju Coutinho, ela diz algo muito interessante. Né? Ela diz: os meus pais são militantes do movimento negro, mas eu sou o movimento negro. Porque, infelizmente ou felizmente, as pessoas, quando a gente chega num espaço, a nossa cor chega antes. O nosso cabelo chega antes. E aí tu tem uma apresentadora negra com baita black power 1h da tarde, isso machuca muito, né? E quem é racista fica por dentro muito raivoso, né? Com certeza. Mas, Marguerite, assim, como que tipo de conselho tu daria àquela menina que está em casa te ouvindo, te assistindo, assim, pô, que legal que ela faz isso aí, que legal que ela desenvolve esse trabalho? Eu acredito que o conselho é não desistir, porque durante na caminhada vão aparecer obstáculos, né? E que a gente pegue essas pedras que tem no nosso caminho e a gente consiga construir um castelo. Isso é uma música do Jorge Versilo que eu escutava agora pela manhã. Que legal. Tá? Que a gente possa pegar essas pedras e construir um castelo, né? E ter amor, né? E entender que vai ser difícil, sim, mas não desista. Talvez naquele momento não dá, mas deixa aquele sonho de lado, mas logo que possível volta e vai. Porque muitas coisas na minha vida foram assim de maneira muito lenta e ainda são. Sim. E eu não desisto. Né? Eu tenho muitos sonhos, né? Eu tenho vontade de morar fora, eu tenho vontade de estudar fora, eu tenho vontade de, num futuro, ter uma família, eu quero adotar, né? Eu quero adotar crianças porque elas precisam de amor, eu tenho tanto amor, eu vou dar para elas, para essas crianças. Né? Então, eu tenho isso muito dentro do meu coração. Né, assim, tenho sonhos assim de ver a minha família mais estruturada, sabe, de ver os meus avançando, sabe. Então são coisas, é um processo muito lento. E eu deixo uma mensagem de que as pessoas, e principalmente as mulheres, as meninas, não desistam e se amem, né, em primeiro lugar, porque são filhas amadas dos orixás, das forças da natureza, porque nós somos força da natureza, e a gente precisa se amar e amar o outro de verdade. Né? O que eu não tenho de talento, o outro tem, e há um complemento. Né? Então, eu acredito que é assim que a gente deve se olhar. A gente atinge, assim, uma parcela de fraternidade. Marguerite, nós estamos chegando no final do nosso programa. Nós colocamos em vários assuntos. Eu gostaria de saber o que tu queres dizer que não foi dito, que tu acha importante dizer. Olha, eu até comecei ali o assunto dos núcleos, né? Sim. Que devem voltar esses núcleos de teatro negro para amparar os artistas negros, os atores negros, né? Terem as referências, né? Porque a gente tem referências aqui de artistas negros, de núcleos negros, mas não em atividade. Sim. E na música também
Eu tive o prazer de poder participar do Festival de Música de Porto Alegre, da qual nós ganhamos, Sim. com a Mariette Fialho, composição de Alan Barcelos, e a gente pôde recontar a lenda do Neguinho do Pastoreio por uma ótica negra. Né? Então, ao invés de ser Nossa Senhora Aparecida, a gente fez um sincretismo, era a Mamãe Oxum. E foi muito lindo. Então, ali eu estava inserida no meu núcleo de artistas negros, e que a gente possa ter outros núcleos, e que esses núcleos sejam reativados ou ativados, e que possa, assim, ter uma geração de empregos para que as pessoas possam exercer as suas profissões de valor, que não tenham que ir para outros lugares, e que a nossa arte ela se propague cada vez mais, e que a gente se empodere e seja protagonista da nossa história de amor com a arte. Marguerite, eu só tenho a agradecer a tua presença, foi super rico o nosso programa. Foi sim. Foi muito lindo. Eu agradeço de coração. No nosso próximo programa, na próxima terça-feira, dia 12, estará aqui a ativista social Nina Fola e o escritor Valério Azevedo. Nós agradecemos a audiência e até próxima terça-feira. Um grande beijo e até lá. Sapo que chama chuva e que diz que foi, não foi. A mulher que pega foice tem o traje de viúva. Raposa que come uva tem o dente degotado. Homem que faz machado já pode chamar ferreiro. Nego do beiço coveiro tem o pé aparentado. Rádio Web EO. Aqui se faz, aqui se paga.